Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui de volta falando com você, podendo passar para você alguma coisa boa para que esse ano que começa agora, e eu quero desejar a você que esse ano seja um ano de grande prosperidade em sua vida, principalmente na vida espiritual, porque a material ela é sim seguida da vida espiritual, porque a vida espiritual nos dá sim uma direção para que a gente não faça besteira, para que a gente não fuja dos princípios da nossa existência, que é aquele que nos deu a oportunidade de atravessarmos aí o ano de 2023. Eu sei que muitas pessoas ficaram pelo caminho, não conseguiram atravessar este ano, que foi sumariamente difícil. Hoje não vou parar para dizer que o vídeo vem aí, porque o vídeo já começou e eu quero dizer para você que esse é um vídeo de boas-vindas para o ano que se inicia hoje, no sentido de trabalhar, no sentido de buscarmos o nosso sustento, as nossas realizações. Deus nos dá cada dia um dia melhor, e esse dia que está aqui começando hoje com os meus vídeos no ano de 2024 é para dizer para você, talvez você tenha dentro de você uma pessoa que atrapalhe que a sua vida continue sendo próspera. Eu quero dizer isso com muita tristeza, mas é uma realidade que tem que ser encarada. Enquanto eu não encarei que esse homem tinha que ser destruído para que Deus crescesse em minha vida, eu não consegui nada. Mas eu tive muita alegria e muita, vamos dizer assim, do jeito que o mundo gosta de ouvir, do jeito que o povo gosta de ouvir, que chega melhor aos nossos ouvidos, é muita sorte. Eu sei que isso foi consequência divina. Por quê? Porque botam em prática aquilo que Deus fala. Quando falamos sobre o encontro pessoal com Deus, muitas pessoas podem ficar se perguntando, mas Jesus era um homem comum? Não, ele não era um homem comum. Ele se fez comum para que você pudesse entender que havia possibilidade somente na autoridade daquele que criou, para que a humanidade continuasse e pudesse um dia viver eternamente ao lado do Criador. Todas as nossas vontades, nossos desejos, eles são pautados em momentos que às vezes nos levam a pecar. Porque os desejos humanos, aqueles que nos fazem muitas vezes deixar Deus de lado, são exatamente aqueles que colocam em nossa mente que somos responsáveis pela nossa existência. A nossa existência, ela nos cabe como responsabilidade pelos atos que cometemos. Se você comete coisas ruins, você poderá colher frutos desses cometimentos, dessas coisas ruins que nós podemos chegar a cometer. Isso nos leva à morte, aonde vem aquele versículo que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Esse salário que a palavra de Deus nos revela, que é a morte, traz para você e para mim um certo questionamento. Eu começo a perguntar a Deus, mas o pecado que me leva à morte é aquele pecado que eu herdei. Como isso pode ser justo? A justiça, que muitas vezes pensamos ser injustiça, é Deus que nos mostra a verdade sobre isso. Por que injustiça? Porque nós, em nossa mente pequena, como é normal, nós pensamos assim: nós não temos culpa do pecado que foi feito pelos nossos primeiros pais, e como até hoje pagamos essa conta é paga por nós por causa da herança. A capacidade que temos de errar é tão intensa que, se por um momento pensarmos que isso é normal, nós podemos chegar ao ponto de deixar de acreditar que alguma coisa nos criou ou que fomos criados de certa forma. A nossa mente é tão retrógrada, ou seja, ela não consegue entender que a nossa existência não pode ter vindo do nada, porque a gente sabe que nada do nada se faz. Você talvez, pela ciência, já possa ter ouvido por aí que a combustão espontânea. O que é uma combustão espontânea? É um fogo que sai de algum lugar sem ter ali aparentemente alguma fonte que faça ela acontecer. A realidade é que aonde nossos olhos não conseguem alcançar, existe ali sim alguma coisa que faz com que aquilo aconteça. A química que faz com que essa combustão aconteça é o encontro de gases que são feitos, e por ser não notado pelos olhos, onde os olhos não podem ver, eles estão ali presentes. E eles têm, de alguma forma física, o seu início.
A nossa capacidade de querer achar que o mundo todo existe e que nós podemos existir vindo do nada, talvez. A nossa galáxia, o nome dado a cada planeta e a cada estrela por Deus, é uma coisa impressionante. A palavra nos revela no início que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Lá atrás Deus disse, haja luz e houve luz. Deus então nos resume que fez a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. Deus, ele sabia que isso causaria em nós uma certa curiosidade para saber realmente se aquilo era verdade. Nós então correríamos atrás de aprender se realmente Deus tinha feito tudo do jeito que estava ali em Gênesis, do jeito que está em Gênesis. Isso é estratégia de Deus para deixar que você e eu nos comportemos de acordo com aquilo que Ele diz ou de acordo com aquilo que pensamos. Muitos dizem, o homem criou Deus em sua mente, quando sabemos que Deus criou a mente do homem. A mente do homem revela ao homem o quanto ele ainda tem que aprender. Pois, se nem o mar, que tem a sua profundidade desconhecida, e ainda existem muitas pessoas, cientistas que estudam isso, que têm certeza que não conseguiram chegar à profundidade máxima do oceano. Mas nós sabemos que o oceano é uma coisa que está aqui dentro do planeta, uma coisa terrena, uma coisa física aqui. Agora, o espaço sideral, onde as pessoas não conseguem entender também o seu fim, até onde ele pode chegar. O que eu quero dizer para você é que você hoje tem a oportunidade aqui, neste momento, neste vídeo, como qualquer outro vídeo que fala sobre o assunto que falo, que é a palavra de Deus, você tem a oportunidade de entender que Deus é a única opção para que você seja bem-sucedido. Se você não acredita nisso, mesmo assim, é Ele quem te dá a oportunidade de entender isso. Jesus disse para Pilatos: Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. João 19, versículo 11. Viu? Ele disse para Pilatos: você só tem essa autoridade para fazer o que está fazendo comigo, porque foi Deus que te deu. Ou seja, foi Deus que deixou que você fizesse. Jesus está dizendo ali, olha, você ser humano, homem, você só tem a oportunidade de achar que Deus não existe, porque Deus permite isso. É como você tentar correr de um lado para o outro dentro de uma prisão, vamos colocar assim. Você sabe que não tem saída, mas tenta correr. Tenta se livrar daquilo ali. Alguns, para tentar se livrar daquela prisão terrena, tiram a própria vida. Aprenda. Se você não entender quem Deus é, se você não buscar entender a realidade chegará para você depois que você vier a falecer. Porque depois da morte, você se encontrar com Deus, você vai entender o que estou falando com você hoje. Em uma das parábolas que Jesus conta, Jesus fala abertamente aos seus discípulos que falam em parábolas para esconder aqueles que se acham entendedores, sábios, entendidos, para revelar aos pequeninos, porque as parábolas escondem as pérolas dos porcos. O nível da conversa de Jesus é para trazer você aqui hoje a entender que Deus não está nem aí se você entende ou não o que Ele fala. Ele se preocupa com a sua vida porque Ele te ama. Você não sabe o que é amor. A palavra de Deus nos revela que Deus é amor. E se você não conhece Deus, não entende quem é Deus, tudo que você pensa sobre o amor não é verdadeiro. É um sentimento natural do homem por pertencer à ordem da criação. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso tudo te leva, então, a entender e querer buscar alguma coisa e se achar como Eva acreditou naquele animal, para querendo dizer assim: Ele simplesmente escondeu essa árvore de vocês porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser tão sábio quanto Ele, vai ter todo o entendimento quanto Ele. E é sempre nesse tipo de narrativa que o demônio continua até hoje a falar com você. Ele te destrói a sua vida. Ele conseguiu por vários anos falar para você que você, como crente, não pode se envolver em política. Eu digo para você com todas as letras, isso é a maior hipocrisia que a igreja e qualquer denominação pode falar. Porque quanto mais longe da política, mais de escravo você fica. Porque como o próprio Deus disse para Pilatos, que você só está fazendo isso comigo porque Deus permite. Do mesmo modo, eu digo para você, crente, o diabo só está fazendo isso com a igreja porque você ainda não entendeu que a política é você.
Se você vota, você já se envolve. E quando o inimigo está nesse aspecto, buscando a igreja como um ponto de base para dizer para você que Deus não se compatua com isso, isso é mentira. Porque a palavra de Deus diz também assim, olha, eu devo pagar tributo a César? Jesus Cristo então pede a moeda e mostra que na moeda, a moeda, aquela mesmo que você trabalha para poder se sustentar, recebe ela para poder trocar por mercadorias, é o rosto daquele que recebe os impostos. Ou seja, dê a ele, que é a autoridade, o que é dele. E ele fala mais claramente ainda, já se dirigindo aos dízimos e às ofertas, e a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você pode acreditar em muitas coisas. Você pode acreditar que por homens, invariavelmente, que levam a palavra de Deus como base, que não tem base nenhuma na palavra, que vivem uma vida profana, que põem o dinheiro das pessoas e gastam em benefício próprio. Aí você poderia me dizer, mas a palavra também diz, Paulo também fala que o primeiro a colher os frutos, né, do Evangelho, ou seja, ali mesmo falando de bênçãos financeiras, são aqueles que propagam o Evangelho, tem que ser o primeiro. As pessoas não entendem que os frutos daquilo que Deus quer dar ao homem é dado a ele, e ele ali naquele momento, com o dinheiro na mão, que decide o que vai fazer. Lembra de Judas? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que naquela época eram muito dinheiro. Mas ele não tinha no coração o Espírito Santo, e mesmo assim Deus deixava na mão dele todo o dinheiro que era recolhido. Ele era o tesoureiro ali de Jesus Cristo. Muitas vezes, isso é só para colher daquele que é falso de coração a verdadeira identidade dele. Entendeu? Judas era um demônio. O próprio Jesus revela isso em sua palavra. E eu quero dizer para você nesse início de ano, no ano de 2024, o ano começa hoje. O ano, vamos dizer assim, de trabalho, o dia útil que eles falam começa hoje. Mas você que já sabe que a 0 hora de ontem nós começamos esse dia, esse ano. Você sabe que esse ano, mais uma disposição de fazer aquilo que Deus quer que você faça está nas suas mãos. Esse vídeo traz para você alguma clareza sobre os assuntos variados que iremos enfrentar pela frente. Mas eu posso te garantir que se você continuar desse jeito, vivendo uma vida longe de Deus, você vai sofrer as consequências, como eu também. Se eu largar este caminho, eu vou sofrer as consequências. Se eu começar a viver uma vida que diferente daquela que prego aqui, eu tenho que ser o melhor marido para depois ser o melhor cidadão. Porque não existe um bom cidadão, um homem casado, que é bom cidadão se não é um bom marido, se não é um bom pai. Eu quero dizer para você, neste momento, você é uma pessoa especial, não porque você é simplesmente melhor do que o seu próximo, não. Você é especial no partir do momento em que você reconhece, em que você bate no peito e diz assim, Senhor Deus, olhando para o chão, pedindo misericórdia, misericórdia. Misericórdia, porque eu sei que eu não tenho condições nenhuma de nem estar aqui falando contigo. Quando você reconhece isso, Deus pode te levar a patamares maiores. Que Deus assim nos abençoe, que esse ano de 24 seja melhor do que o ano de 23, que o dia de hoje seja pior que o dia de amanhã, porque nós sabemos que o dia de amanhã tem que ser melhor, para que você entenda que o que é melhor é estar na presença de Deus, satisfeito com aquilo que Deus quer que você faça. Satisfeito porque você sabe que você errou, mas reconheceu. Ou até mesmo que não errou, mas sabe que mesmo não errando, pode chegar a errar ao ponto de Deus dizer para você, eu não te conheço. Eu não quero chegar nesse ponto, de chegar na frente de Deus e dizer para mim que não me conhece. Espero também que você, durante a sua vida, possa entender isso. Que Deus nos abençoe, que Deus sempre nos leve a um lugar melhor. O melhor lugar é estar aos seus pés. Ó Senhor, que eu possa lavar os seus pés com os meus cabelos, enxugar com os meus cabelos. Ó Deus, lavá-lo com minhas lágrimas e enxugar com os meus cabelos. Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Feliz 2024.